O vídeo de hoje é para unificar o país. Hoje a gente vai falar daqueles que são subversivos, que estão na clandestinidade, e também vamos falar daqueles que estão no governo. Porque afinal de contas, esse governo tem dois governos. Então vão comigo para a gente conhecer quem é o ministro Mandetta. Mas que história é essa do Mandetta ser um ministro competente? Oi, eu estou gravando esse pequeno enxerto porque durante a gravação e a produção desse vídeo surgiu a polêmica de que o Bolsonaro pode demitir o Mandetta a qualquer momento, e aí pode ficar parecendo que esse vídeo é um vídeo que reforça a tese de que o Mandetta devia cair. Não, ele não deve cair, porque por mais incompetente que seja, a gente está no meio da pandemia e trocar o ministro da Saúde nesse momento é o pior que pode acontecer para o país. Além do mais, ele não está caindo por conta das suas incompetências, ele está caindo porque ele não reforça um discurso de fake news que o presidente da República tenta emplacar ao dizer que o coronavírus é só um resfriadinho e que as pessoas não precisam se preocupar. Luiz Henrique Mandetta, o ministro clandestino da Saúde, além de ser ex-presidente da Unimed, foi deputado federal de 2011 até 2019, passando basicamente por dois partidos, mas se destacando principalmente pela sua oposição ferrenha ao programa Mais Médicos, que pretendia levar médicos aos interiores do país, lugares afastados onde normalmente não se chega profissionais da saúde. Mas que, veja só, ele resolveu retomar agora em 2020 um outro nome, mas calma, as pessoas podem mudar de opinião, não é verdade? No, God, please, no! No! Ele também foi secretário da Saúde em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na gestão do seu primo, em 2004. Ele saiu de lá com algumas acusações. Foi acusado de fraude em licitação, caixa 2 e tráfico de influência. Acusações que ele, enquanto processado, sempre negou. O processo ainda está correndo na justiça e foi motivo de questionamento por parte da imprensa quando Bolsonaro, em final de 2018, indicou o Mandetta para ser seu ministro. E hoje não é diferente com o Mandetta aqui ao nosso lado. Eu conheço há algum tempo, já troquei algumas ideias com ele, apesar de a nossa profissão ser exatamente oposta uma da outra. Bolsonaro falou que, como não tinha sido nada provado e que estava tudo correndo, se ele fosse condenado, posteriormente ele seria excluído do governo. Quando assume em 2019, ele vai ao Roda Viva e dá uma entrevista onde ele afirma coisas maravilhosas, lindas, estupendas, coisas que soam bem aos ouvidos, como, por exemplo, que o SUS devia ser pago. É justo, ou é equânime, melhor dizendo, ter o atendimento 100% gratuito no SUS? Como é que é? Quando é colocado como ministro, o mercado financeiro tinha para Mandetta uma função muito específica em seu xadrez. A ideia era prejudicar o SUS e enaltecer o lado financeiro dos planos de saúde e das assistências médicas que são pagas. Esse monte de serviço que você viu surgindo nos últimos tempos, que atendem tanto por app quanto em bairros mais carentes de UBS e afins. Acontece que para fazer esse tipo de atuação, o Mandetta não podia chamar muito atenção. E não chamar atenção não é exatamente o que espera o nosso grandioso, o nosso capitão Bolsonaro. E por ser um ministro de direita, conservador, mas que acredita que a Terra não é plana e não faz declarações bombásticas, Mandetta acabou sendo deixado um pouco de lado. Ele já era tratado como um ministro de segunda, se é que vocês me entendem, antes da Corona World Tour chegar ao Brasil. Uma gestão medíocre em qualquer acepção que você queira dessa palavra, porque o mundo assistia a uma grande pandemia correndo por todos os países da Europa e da Ásia, e o país aqui ficou a observar sem fazer nada. E o que é que ele podia fazer, hein? Ele não tem bola de cristal, não. Não é preciso ter bola de cristal. Era possível prever que o Brasil precisaria de álcool gel e de máscara mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque a pandemia já corria o mundo, sabia-se que ela chegaria ao Brasil, o país tinha o dólar a 4,5, 4,60, e o que fazia os empresários que produzem álcool gel
gel e máscara. Preferiam exportar do que vender no mercado interno. Porque a pandemia no mundo aumentava a demanda por esses produtos e o dólar alto aqui no Brasil fazia com que esses produtos fossem extremamente lucrativos de serem vendidos para o exterior. Isso do ponto de vista do empresário. O empresário não faz gestão pública. Quem faz, teoricamente, é o ministro da Saúde, que deixou de avisar o ministro da Economia ou a equipe econômica desse maravilhoso governo Bolsonaro e deixou de informar que era preciso impedir as exportações de álcool e de máscara para que a gente tivesse um mercado interno abastecido. Dá para fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso por decreto, você pode fazer com que o governo compre esse material, esse insumo antes, ou algum tipo de acordo com os empresários. Basta ter uma boa vontade e uma visão de gestão pública. Também era possível, já em janeiro, prever que se a pandemia chegasse ao país, precisaríamos ter muito mais leitos de UTI no SUS do que nós temos hoje. Passou a ser feito já em março, quando a epidemia já estava no país e quando as pessoas já estavam em quarentena. Só então é que o ministro anuncia em coletivas que está fazendo a compra emergencial de não sei quantos leitos, 10 leitos essa semana, 15 leitos na outra semana. É natural que você que está assistindo esse vídeo não tenha uma visão de gestão pública e não tenha pensado nisso. Mas não é porque você não pensou nisso que o ministro da Saúde não tem a obrigação de pensar nisso. Você tem que parar e lembrar que o ministro da Saúde está preocupado, teoricamente, com a saúde do país o tempo todo. Todos os dias, quando chega ao trabalho, a função do ministro da Saúde é se preocupar com a saúde da população. Portanto, é obrigatório, não é nada acima do normal, não seria nenhum grande gênio prever esse tipo de coisa, que a gente precisaria de mais máscara, que a gente precisaria de mais álcool, que a gente precisaria de mais leito. Uma vez que a pandemia chegou ao país, o Mandetta tem dado entrevistas coletivas diárias, ou quase que diariamente, fala sobre as ações que tem tomado à frente do Ministério da Saúde, sempre com um ar de seriedade, um ar que não combina com a sua própria gestão. Exatamente por conta desse ar de seriedade e por conta das pessoas estarem acreditando que ele é um ministro realmente sério, o Bolsonaro teve uma pequena crise. O Bolsonaro já não fala mais com o Mandetta há alguns dias. Um dos filhos do Bolsonaro agora disse que o Bolsonaro está sofrendo uma tentativa de golpe por parte de Mourão. Jornais na Itália sugerem que o Bolsonaro já sofreu um golpe branco dos próprios militares que teriam tirado o Bolsonaro para governar no lugar dele. O fato é que o governo se dividiu em dois. Uma ala que acredita que a Terra é plana e a pandemia é só um resfriadinho, e uma área que acredita que a ciência exista. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Fica caracterizado que o vírus tem um padrão de transmissão, ele é muito competente. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril nosso sistema entra em colapso. Ainda que exista para servir aos próprios bolsos. O mais grave é que as pessoas, quando vê o ministro com aquele jalequinho do SUS, acham que é uma pessoa séria, preocupada com a saúde dos brasileiros realmente. Esquece que ele desmontou o programa Mais Médicos, que era responsável por levar médicos nos lugares mais afastados do país. Lugares onde os médicos brasileiros nunca quiseram ir, se recusaram a ir, mesmo depois de um chamamento feito pelo próprio governo Bolsonaro. E diante da necessidade de ter médico nesses rincões, principalmente numa situação de pandemia, foi recriado o mesmo programa, mas claro, com um outro nome, um nome mais Bolsonaro. O fato é que hoje se cogita a ideia até dos cubanos voltarem, se pede ajuda à China e os Estados Unidos. Suprimentos médicos, hospitalares que são necessários para as UTIs do SUS, que são necessários para tratar do coronavírus, devia ter sido feito antes de outros países, inclusive, não só da China.
não foi feito. E o Trump, embora goste muito de fazer afagos no focinho do Bolsonaro, enviou 23 aviões cargueiros para comprar todo o estoque de suprimentos hospitalares da China. A compra que o Brasil havia feito não será entregue. Tudo isso podia ser evitado se houvesse um negocinho chamado gestão pública. Não há o menor planejamento, não há a menor estratégia, não há o menor pensamento de médio ou longo prazo nesse governo, e Mandetta faz parte desse governo. Embora a população hoje olhe para o Mandetta e ache que é uma pessoa séria, que é uma pessoa que entende do que está fazendo, isso se dá muito em comparação a quem está do lado. Quando você senta do lado de uma pessoa que não consegue pôr uma máscara na cara, é mais fácil você parecer que é uma pessoa séria. E uma dica para os meus amiguchos de esquerda, a mesma comparação vale para Dória. Ou seja, o grande legado de Bolsonaro enquanto presidente é fazer qualquer um parecer sério. Dória também não é sério e Dória também parece sério ao dar entrevistas absolutamente marqueteiras, como quando fala que não fará marketing sobre o coronavírus. É mentira, ele fez marketing com a vida das pessoas. Como? Proibindo os testes. Logo no início da pandemia aqui em São Paulo, ele proibiu os testes nas redes públicas e só permitiu depois os testes nos casos mais graves. E por que ele fez isso? Porque é melhor a manchete que ele proibiu o teste do que a manchete de que acabou o teste. Como não haveria como testar todo mundo, a decisão dele foi pela decisão do marketing. Vamos proibir o teste, manter só o teste para aqueles que estão em caso grave, porque é melhor isso do que a manchete São Paulo não consegue testar porque não se preparou. Então fica a dica aí para você, né, meu companheiro Lula? E para você, meu amiguinho de esquerda. Não é porque a pessoa acha que a Terra é redonda que ela passa a ser séria. Vamos combinar? A Terra sempre foi redonda e ninguém é um grande gênio por atestar o óbvio. Um abraço e fique em casa.